tarde. Excelentíssima Senhora Professora Doutora Ana Paula Avelar, estimada colega e amiga, Excelentíssima Senhora Secretária-Geral, senhores oficiais, almirantes, prezados confrades, minhas senhoras e meus senhores, cumpre-me, como não poderia deixar de ser, agradecer o amável e convite que me é dirigido e que obviamente muito me honra. Há 3 anos atrás eu estive aqui nos encontros também subordinados às relações entre Portugal e Itália e falei na altura das guerras de Itália e do contributo que deram na transferência de saberes militares e da forma como influenciaram a arte portuguesa da guerra na expansão. Desta vez eu pensei em pegar num pequeno pormenor dessa comunicação de há 3 anos, desenvolvê-la e falar daquilo que eu entendo ser a vida deste homem, de Benedetto da Ravenna, entre a guerra comum e a guerra possível. Ele foi um artilheiro, um engenheiro e um arquiteto, que na altura eram coisas muito próximas e comuns, mas eu não venho falar nem de engenharia nem de arquitetura. Sou historiador, não sou especialista nessas áreas. Eu venho chamar a atenção para um conjunto de elementos que me parecem ser pertinentes para compreender até que ponto a arte portuguesa da guerra recebeu influência, nomeadamente italiana, e a forma como os portugueses souberam e bem adaptar os ensinamentos e as tecnologias que vieram de fora à realidade possível que os portugueses conseguiam fazer. Isto tem uma luz, perfeito. Francisco I de França nunca soube digerir a derrota humilhante em Pavia em 1525 e muito menos ainda a maior humilhação que resultou da sua prisão na Torre do Alcazar de Madrid durante um ano. O rei de França, além de ser indiscutivelmente o símbolo francês do Renascimento, um dos maiores patronos europeus das artes, atraindo artistas como Leonardo da Vinci ou Benvenuto Cellini, e o criador do que veio a ser o Império Colonial Gaulês, cedo se tornou seguidor de Nêmesis, no que ao seu rival Habsburgo concernia. Com efeito, Francisco I fez da sua inteira vida como rei uma constante manobra política e militar para tentar dominar Carlos V e destruir o Império Espanhol. Não olhou a princípios quando teve de escolher os seus aliados no propósito de tolher o passo aos Habsburgo, tal como mostraram as suas ligações ao Ducado de Jülich-Cleves e Berg, aos protestantes suecos e dinamarqueses, apesar de combater violentamente o protestantismo em França, ou mesmo de se aliar a Suleimão, o Magnífico, sultão da Sublime Porta, o homem que trazia o Islão pela força das suas armadas até às costas europeias e dos seus janízaros até ao coração do continente. Não admira este comportamento. Perante um pano de fundo marcado pelas guerras de Itália, um dos mais conturbados períodos da história da Europa, Francisco I dava aso ao primado da política e dos interesses sobre qualquer réstia de ética que lhe pudesse fazer frente. Determinado a pôr fim à influência espanhola na Europa, o rei de França organiza, nos princípios de 1542, uma campanha militar de grande envergadura contra alvos imperiais não só em França como no Luxemburgo, em Itália, na Flandres e nas costas espanholas dos 2 lados do Mediterrâneo. Carlos V tinha sofrido um grande desaire com a tentativa falhada de tomar Argel no ano anterior. A força dos elementos destruiu parte da sua armada antes sequer de entrar em combate, e Francisco I viu uma oportunidade de explorar a aparente fraqueza militar momentânea do seu rival. A ofensiva de 1542, ou como ficou também conhecida, as Guerras de Itália no período de 1542-46, envolveu forças militares de um impressionante número e qualidade, resultantes das estranhas alianças já descritas e que puseram o centro da Europa e a sua orla a ferro e fogo durante 4 anos. Francisco declara guerra formalmente a 12 de julho, iniciando-se as hostilidades em diversas frentes. O seu filho Carlos, Duque de Orleans, marcha para o Luxemburgo. O primogênito e herdeiro da coroa, Henrique Delfim de França,
comanda um exército em direção à fronteira de Espanha. Martin van Rossum, ao serviço de Carlos, duque de Gueldre, marcha sobre a Flandres acompanhado das forças de Guilherme, duque de Jülich-Cleveberg. António de Bourbon, duque de Vendôme, invade os Países Baixos. E o marechal de França, Claude d'Annebault, comanda um exército para tomar o Piemonte. Enquanto isto, Hayreddin Barbarossa, o almirante turco, saía dos Dardanelos com uma frota de 100 galés que se entreteve durante um ano a pilhar e saquear as costas italianas até chegar a Nice, onde foi recebido pelo almirante de França, Francisco de Bourbon, conde d'Anguien, como aliado e amigo. No total, e num cálculo imperfeito, a ofensiva contou com cerca de 300 mil homens, e a heterogeneidade das forças militares envolvidas, as diferentes escolas de guerra, as diferentes práticas e tradições sedimentadas, a multitude étnica e linguística envolvida encontravam-se enquadradas na mais perfeita das tradições renascentistas, levadas ao extremo precisamente nas guerras de Itália, onde toda uma polinização teve lugar, resultando na constante permuta de conhecimentos, aprendizagens e práticas militares. A esta prática comum, neste tempo, chamou Marino Sanuto, o cronista de Veneza, logo no princípio do século XVI, a era dos exércitos da Arca de Noé, em que havia sempre 2 de cada espécie. Na primavera de 1542, Henrique, o Delfim de França, marcha à frente de um exército de 40 mil homens com destino a Perpignan. Então, uma cidade espanhola, bem muralhada e guarnecida. Objetivo: tomar a cidade e expulsar definitivamente os espanhóis para lá dos Pirineus. Dotada de uma pequena guarnição, mas com um sistema defensivo moderno e de muito eficaz desenho, Perpignan resistiu facilmente ao cerco. Uma sortida noturna que resultou num golpe de mão bem executado, que anulou as principais bocas de fogo pesadas francesas, deixou o exército sitiante com reduzido poder de fogo. Sem mantimentos suficientes, com uma logística manifestamente desorganizada, o exército francês teve ainda de sofrer o impacto da chegada de um exército espanhol de auxílio, comandado nada menos que pelo Duque de Alba, que rápido e decisivamente forçou ao levantamento do cerco. O exército francês debandou, não sem deixar milhares de mortos, feridos e enfermos que acabaram nas mãos dos espanhóis. Dentro das muralhas da cidade, acudindo aos pontos nevrálgicos que sofriam o fogo da artilharia francesa, coordenando o fogo de resposta, encontrava-se o nosso protagonista desta história. Benedetto Scaramuzza, dito da Ravenna, à época já com 57 anos, assumia as funções que toda uma vida desempenhou: a de artilheiro, engenheiro e arquiteto. A sua longa e interessante carreira vale a pena aqui ser resumida. Com 25 anos, em 1510, esteve sob comando de Pedro Navarro na jornada de Trípoli, seguindo para Nápoles e Lombardia. Em 1517, foi viver para a Espanha, para 5 anos mais tarde, em 1522, se encontrar no cerco de Rhodes, onde combateu, ao lado de Gabriele Tadino de Martinengo, o famoso e célebre engenheiro italiano que revolucionou a técnica das contraminas. Gabriele Tadino era um homem cheio de recursos. Ele era engenheiro, arquiteto, artilheiro, enfim, todas essas funções nesta era estavam todas juntas. Estes homens que se dedicavam a estes assuntos eram polímatas, não havia a fronteira que nós vamos ter mais tarde, no século XVII. Gabriele Tadino foi um homem que, não vou dizer criou, mas revolucionou, por exemplo, a arte das explosões e a técnica das explosões controladas. Ele criou um sistema de contramina, de detecção de sapadores das forças inimigas, que eram umas esquadrias de madeira com umas peles, umas membranas muito esticadas. Os senhores imaginem como se fosse um lado daqueles instrumentos que se tocam na beira baixa, os adufos que as mulheres tocam na beira baixa, uma pele muito esticada de onde pendia um sino, um pequeno sino de bronze. E, portanto, ele punha aquilo em sítios próprios, junto aos alicerces e junto às sapatas das muralhas, e sabia que se alguém tentasse minar aquela muralha, qualquer vibração que houvesse no subsolo, aquele instrumento detectava isso, detectava o movimento. E, simultaneamente, quando ouviam estes sons,
ele tinha criado uma espécie, enfim, não consigo dar-lhe outro nome, uma espécie de uns chouriços enormes, cheios de pólvora, feitos em pano, que ele dispunha também nos sítios próprios, e quando ouviam estes sons, os sentinelas, os militares sitiados sabiam que tinham que imediatamente pegar fogo àqueles enchidos de pólvora. Eram explosões controladas que eliminavam os sapadores inimigos, não tanto por deslocação do ar, mas a maior parte das vezes por asfixia, porque estavam lá no fundo da terra a tentar minar uma parede e acabavam asfixiados, porque, enfim, os gases libertados pela deflagração assim o faziam. Benedito da Ravenna esteve também contadino nos cercos de Marselha e de Toulon em 1524 e em 1525 regressa à Espanha para se pôr ao serviço do condestável de Castela Íñigo Fernández de Velasco, reformando diversos castelos em Sória e em Zamora. Em data incerta, mas por estes anos, foi convencido pelo Duque de Bragança, Dom Jaime, a desenhar e construir o novo castelo de Vila Viçosa. Uma ampliação do velho castelo de Unisino, agora tornado castelo artilheiro, numa concepção muito semelhante a uns desenhos que Leonardo da Vinci executou em 1490 e que acabaram por influenciar alguma arquitetura europeia de 500. Em 1535, sabemos-lo, Benedetto visitou a fortificação de Perpignan e iniciou os trabalhos da sua modernização, desenhando o baluarte de São Lázaro em forma de ponta-diamante, momento a partir do qual é designado na documentação como engenheiro do rei. Curiosamente, 3 anos mais tarde, portanto, isto foi em 35, 3 anos mais tarde, ele refez os desenhos. E há quem queira ver neste pequeno detalhe a rapidez da evolução da artilharia de cerco e da artilharia defensiva. Ele refez o desenho porque compreendeu que as medidas não se adequavam, as medidas de ângulo de tiro não se adequavam àquilo que novas armas estavam já a possibilitar no campo de batalha. Nesse ano de 1535, participou na Jornada de Tunis, onde entraram forças portuguesas sob o comando do infante Dom Luís e onde pontuaram homens como Dom João de Castro e o Conde do Redondo, Dom Francisco Coutinho e António Saldanha, que comandou a Armada Portuguesa a partir do Galeão de São João, o Botafogo. 5 anos mais tarde, Benedetto da Ravenna é literalmente emprestado ao rei de Portugal pelo seu cunhado. Dom João III pediu a Carlos V que o dispensasse, pois tinha um trabalho de grande envergadura que queria que fosse o experiente engenheiro a conceber e executar. Carlos V cede os serviços do seu engenheiro imperial. Benedetto inspeciona as muralhas de Ceuta, Tânger e Mazagão e cedo compreende a necessidade imperiosa de redesenhar a praça mais a sul. Conjuntamente com Miguel Arruda, mestre das obras reais, Benedetto ocupar-se-á da concessão da fortaleza de Mazagão, obra que João de Castilho e João da Ribeira terminaram. Hoje Património da Humanidade, segundo a Unesco, Mazagão foi à época a maior fortaleza murada do Império Português. Com 69 canhoneiras e um extenso fosso inundável com água do mar, para além de uma cisterna com capacidade para 2.600 metros cúbicos de água, o que permitia o seu fornecimento durante os meses de verão ou para suster um cerco. Benedetto de Mazagão, onde nunca mais voltará, segue para Perpignan, como já vimos, e mesmo depois do cerco, continua os trabalhos de supervisão de reparação das muralhas da nova construção e onde viverá os últimos anos da sua vida, apesar de ainda voltar à Espanha para supervisionar obras na Catalunha. Trabalhou até 1555, ano em que pede escusa a Carlos V, por já se encontrar cego, e incapaz de trabalhar veio a morrer no ano seguinte, em 1556. A construção de Mazagão tem de ser compreendida num enquadramento mais lato. A presença portuguesa no local já existia, e o que o rei manda fazer a Benedetto da Ravenna foi alargar a fortaleza, reconstruindo-a, tornando-a mais eficaz do ponto de vista defensivo. E coincide esta ordem, no tempo, com outra dada pelo piedoso rei, que foi a do abandono do sul de Marrocos e a retirada da presença portuguesa das importantes praças de Safim e Azamor. Porquê? Porque em 1541, Maomé Sheikh, xerife e futuro sultão saadiano, lança uma poderosa e imparável ofensiva no sul contra Santa Cruz do Cabo de Gué, a atual Agadir, tomando a praça portuguesa. Caindo Agadir, todo o sul estava exposto e desprotegido.
E Dom João III decide então o abandono das praças, Safim a sul de Mazagão e Azamor a norte, e concentrar toda a capacidade militar portuguesa num só local. Mazagão conhecerá 9 cercos de grandes dimensões durante a sua história portuguesa. A todos resistiu, e o maior de todos logo em 1562, numa altura em que o reino dividido discutia a sucessão da coroa em cortes, mostrou a extraordinária capacidade defensiva da praça, ajudada pela sua arquitetura, pela artilharia e, claro, pela experiente guarnição. Ora, aqui chegados e apresentadas as principais coordenadas do assunto que aqui nos traz, olhemos então para o que foi o contributo de um homem com uma enorme experiência militar e como esse contributo se situa no contexto português, na história da arte portuguesa da guerra. O primeiro elemento que salta à vista é o de que Benedetto da Ravenna cedo se habituou a participar em operações militares de uma envergadura no que toca à capacidade logística, armamento e, sobretudo, meios humanos envolvidos que em nada tinham correspondência com a realidade militar portuguesa. Portugal, que desde Aljubarrota genericamente manifestava o seu poder militar fora de portas, estava condicionado pela mais severa das condições a que um Estado podia estar no antigo regime, o muito baixo índice demográfico. Com efeito, Dom João III ordenou a realização de um censo, um numeramento, como então se designava, em 1527, que durou 5 anos e que nos trouxe um retrato muito pormenorizado do reino, das comunidades que habitavam as diversas partes do território, do seu número e, embora discretamente, da sua vivência económica. Segundo o censo, Portugal tinha cerca de 1.300.000 habitantes, sendo o Entre Douro e Minho a região mais populosa e de maior densidade demográfica. A Extremadura e Trás-os-Montes vinham logo a seguir. Lisboa era a maior cidade, com 60.000 habitantes, seguindo-se o Porto, com 15.000. Évora, Elvas, Santarém e Tavira eram as maiores cidades da província, com cerca de 5.000 moradores. Toda e qualquer tentativa de constituição de forças através do recrutamento estava, assim, muito limitada à disponibilidade física de homens para a guerra, como, aliás, todos os modelos de recrutamento e mobilização o tinham demonstrado desde a fundação do reino. Mesmo os besteiros do conto e as frutíferas ações de Dom Dinis, com a criação da legislação abundante para regular o recrutamento e criar um dispositivo de âmbito geral, através do que hoje designamos como o modelo de Serpa, apresentava enormes problemas de adesão e de efetiva mobilização. Não admira que os portugueses, dada a escassez demográfica, cedo começassem a contar com o concurso de militares estrangeiros como mercenários. O início da expansão no Algarve de Aldemar, em África, deu o mote para o que viria a ser uma prática comum, a africanização da guerra através da utilização do poder militar local. Os línguas, os mouros de pazes, mostram como os portugueses rapidamente se adaptaram à atmosfera africana. Da mesma forma, no Oriente, foi com a infantaria de Goa que Dom João Pereira contou para fazer número na formação que antecedeu a Batalha de Verná, em 1536. Para fazer número, porque à primeira carga da cavalaria otomana, a pionagem goesa, cerca de 1.000 homens debandou. O número nem é sempre sinónimo de qualidade. Ou no Brasil, na centúria seguinte, quando os tupis e os tapuias entraram no eclético exército português que expulsou os holandeses nas batalhas de Guararapes. A demografia não condicionou apenas a forma de estruturar e executar operações militares, que em terra assumiam sobretudo a forma de golpes de mão, ações rápidas e incisivas, assentos numa muito bem constituída rede de informações, e no mar, a arte de marear e no poder da artilharia. Ou ainda nos desembarques, prática que os portugueses desenvolveram como poucos guerreiros até então o fizeram. A forma como o Império se construiu, como se alargou, foi fortemente constrangida por limitações demográficas. Espaço imperial assente numa complexa rede de fortalezas, todas servidas por apoio naval para efeitos de logística e apoio de fogos, a sua impressionante dimensão geográfica e de expressão sofria constrangimentos constantes pela incapacidade de estabelecimento e fixação demográfica. No ano anterior à abertura do ciclo imperial português, estas eram as fortalezas, castelos, pontos nevrálgicos, senhoriais ou numa lógica de defesa integral do território do reino com que os portugueses tinham de se preocupar,
ao ano da morte do seu Dom João III, em 1557, o panorama era este. E além destes fatores, a baixa demografia condicionava todo o processo de recrutamento e mobilização. A extinção, por Dom Manuel I, dos besteiros do conto e todas as formas de um serviço militar obrigatório fez depender o poder militar da coroa dos corpos especializados de artilheiros, os bombardeiros da nómina, das guarnições militares das fortalezas, o núcleo mais experiente onde mais facilmente se sedimentavam e transmitiam conhecimentos e práticas militares terrestres. Na Marinha, onde tripulações e guarnições militares de artilheiros muito experimentados garantiam não só a presença portuguesa no mar, a negação do acesso ao mar a eventuais inimigos e o constante apoio às fortalezas espalhadas pelo mundo. Contava a coroa também com a nobreza, sobretudo com os seus filhos segundos, para cumprir com as suas obrigações naturais de guerrear e de servir o monarca. Não contava o rei com as ordens militares, que já há muito tinham perdido a sua função militar, exceto a Ordem de São João do Hospital, mas essa não atuava nem no território português, nem sob as ordens do rei de Portugal. Nem com a hoste senhorial. Esta, cuja última grande manifestação militar foi a protagonizada por Dom Jaime na tomada de Zamor, em 1513, perde a sua importância. O Estado moderno está em construção e Dom João III, príncipe da Renascença portuguesa, compreende que a existência do Estado exclui a existência de poderes que lhe sejam externos e eventualmente adversos. Por último, e como condicionante do exercício do poder militar da coroa, podemos apontar a economia assente num setor primário pouco produtivo e num comércio internacional sempre sujeito a flutuações de mercado, à segurança do transporte e a prazos que não permitiam a solidez financeira de que outras potências europeias dispunham. Como atrás se disse, os portugueses estavam atentos ao que se passava na Europa e noutras partes do mundo, Souberam fazer a síntese entre o que de melhor a tecnologia apresentava e a sua aplicação e adaptação às realidades militares onde se moviam. A artilharia portuguesa, sobretudo a naval, atingia níveis de excelência. A cavalaria ligeira, usada em pequeno número e sobretudo no norte da África, tornou-se o centro das operações militares durante quase 2 séculos naquele teatro de operações que cedo se tornou também, ele próprio, a escola de guerra por excelência. E quando foi preciso organizar forças de infantaria numa escala um pouco maior, recorreu-se aos ensinamentos italianos e sobretudo espanhóis, para modernizar as forças e tirar proveito da eficácia de unidades mistas, armadas sobretudo com picos e arcabuzes, maior poder de fogo e capacidade defensiva. É para a Espanha que os olhos dos militares portugueses se viram quando tentam imitar na estrutura, a uma escala muito mais pequena, os tércios espanhóis que subjugavam a Europa. Assim o atestam os exercícios militares que em 1525 Dom João III manda fazer a Bartolomeu Ferraz de Andrade, seu coronel, que comandou um experiente grupo de veteranos para treinar a infantaria um pouco por todo o reino, tal como o atesta a legislação dita militar, que desde Dom Manuel até Dom Sebastião dá forma à estrutura militar de inspiração espanhola. E é para a Itália que olham os militares portugueses quando percebem que daquelas paragens vêm os melhores exemplares de arquitetura militar que permitem níveis de eficácia defensiva muito superiores ao que até então se conheciam e que é dotada de uma maior racionalidade logística. Benedetto da Ravenna é portador de uma nova cultura de guerra que se espalha na Europa a partir de Itália e do que as guerras de Itália permitiram. Testemunhou a chegada do exército francês às portas de Perpignan, os 40.000 homens que o Delfim de França trazia. Viu os 100.000 homens, 400 navios e 72 bocas de fogo pesadas, peças e obuses com que os otomanos cercaram Rhodes. Todavia, construiu para o Duque de Bragança uma fortaleza moderna que envolve um castelo medieval num exercício que tem tudo de prestígio familiar e político e nada de militar. Absolutamente nada de militar. E constrói para o rei de Portugal uma fortaleza que contou com uma guarnição máxima de 2.800 homens, muitos vindos de todas as partes do Marrocos e do Reino, para suster um exército de 85.000 homens do Sheikh Saadita lançou contra a praça em 1562. As diferenças dos números, a grandeza das operações, o esforço logístico de produção e de consumo
que o italiano testemunhou, em nada, absolutamente nada, se comparam às possibilidades que Portugal conseguia pôr no terreno quando tinha necessidade. Mesmo mais tarde, já noutra geração de guerreiros, na grande ofensiva do vice-rei da Índia, Dom Antão de Noronha, que culminou na tomada de Mangalore em 1568, ou quando 2 anos mais tarde Dom Luís de Ataíde, um dos maiores cabos de guerra do século XVI português, sustentou um cerco de Goa e Shaul, puderam os portugueses alguma vez contar com recursos humanos e materiais semelhantes ao que a maioria das potências europeias podia dispor. E, no entanto, o Império fez-se. Entre a projeção e o prestígio político da coroa e a afirmação da nobreza, entre a guerra comum e a guerra possível, Benedetto da Ravenna e o que representa na cultura militar italiana, europeia, mas também portuguesa, deixou uma marca indelével na forma como os portugueses estiveram no mundo e souberam afirmar a sua vontade. Muito obrigado pela vossa atenção.